Olá pessoal, sou o professor Marco Aurélio e mais uma vez vim aqui falar sobre curiosidade dentro do universo da Bíblia. E vou trazer para vocês, sou professor de física e vou trazer um tema voltado à ciência e à religião. A gente sempre tem que a ciência, ela de fato briga com a religião. E eu digo para você que isso não é verdade. Esse fato de da ciência brigar com a religião, isso é uma coisa relativamente nova, né? A maioria dos cientistas, a gente comprova no decorrer da história, que a maioria eram extremamente religiosos. Ou seja, né, a maioria deles tinham uma crença absurda em Deus, né? Hoje, muitos professores, por exemplo, debatem a questão da teoria criacionista com a teoria evolucionista, a teoria do Big Bang, por exemplo. Hoje nós vamos falar do Big Bang, né? E eu vou ler alguns textos bíblicos, aqui a gente vai acompanhar com a Bíblia, e a gente vai observar que muito do que tem, né, em Gênesis 1, de fato, está na ciência. A ciência comprovou isso. Então, vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só que interessante, né? A terra era sem forma e vazia, né? Vamos vamos começar do Big Bang? No início, né? No início, segundo a teoria do Big Bang, toda a energia estava concentrada num único ponto. Então, de repente, num bilionésimo de bilionésimo de bilionésimo de segundo, né? Toda essa matéria, toda essa energia se expande, formando a matéria. Engraçado que Deus cria do nada alguma coisa. Observa que o Big Bang diz que tudo era energia. Energia não é matéria, energia é nada. Então, o Big Bang, de fato, cria do nada alguma coisa. Só que pra gente a diferença é que, para os cientistas, ou para os céticos, não vou dizer para os cientistas, vou dizer para os céticos, aqueles que são céticos, vão dizer que esse universo foi criado do nada. Foi criado ao acaso. Já o crente em Deus, a pessoa que tem a fé em Deus, ela vai dizer o seguinte: Marco, quem deu o pontapé para esse Big Bang? Não poderia ser Deus? Deus não criou o universo com palavras haja e faça? Essas palavras não são verbos, e verbo não é uma palavra de ação? Quando Deus disse haja luz e houve luz, o que aconteceu no universo? Não sei, não está escrito. E é exatamente isso que a ciência quer saber. A ciência não quer saber quem foi que fez. A ciência quer saber como isso foi feito. Essa é a diferença. Então você brigar com a ciência e brigar com a religião é uma discussão infindável que não vai chegar a lugar nenhum. Porque Deus, de fato, não se pode ser provado. Porque o dia que provarmos a existência de Deus, acabaremos com a fé. E o justo viverá pela fé. Então você observa que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, como surge o nosso sistema solar? Por exemplo, né, provavelmente o Sol nasceu primeiro, havia poeira, né, ao redor do Sol, e essa poeira presa através desse campo gravitacional vai se chocando, formando partículas maiores e cada vez maiores. Como é que a ciência explica essa forma ovalada da Terra, essa forma esférica? Né? Como a gravidade, quando o corpo tem muita massa, ele produz muita gravidade, e a gravidade aponta para o centro. Então, essa gravidade vai dar essa forma ovalada. Então, no início, a Terra não tinha forma. Ela era sem forma e vazia porque não tinha vida, né? E havia trevas sobre a face do abismo. Observe que nessa questão de dizer havia trevas sobre a face do abismo, você observa que os cientistas descobriram que a maioria do universo é formada por uma matéria chamada matéria escura, que hoje nós nem sabemos sequer muita coisa sobre essa matéria escura. Se a matéria era escura, a matéria era trevas, né? Sabemos que o universo ele é basicamente composto de trevas. Quem fornece luz são alguns corpos celestes que produzem luz.
Mas o universo, de fato, é uma grande treva, é um grande abismo. E a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se você parar para observar também, pegar seu livro de ciências, você vai perceber que houve um grande período, a água provavelmente que tem no nosso planeta não veio, né, não foi produzida aqui. Ela veio basicamente de fora. Então veio asteroides, cometas se chocando com a Terra, todos eles formados de gelo, e esse gelo trouxe água. A Terra foi bombardeada por bilhões e bilhões e bilhões de anos e ficou completamente, houve um período em que não tinha uma ponta de terra. Nosso planeta era um planeta de água. Tanto é que hoje 3/4 do nosso planeta é feito de água, né? 3/4 do planeta é água. E vamos lá. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ou seja, nesse momento, o que dá essa questão do dia e da noite, dos anos? Não é um movimento de rotação e translação? Né? Podemos entender que Deus, nesse momento, colocou a sua Terra na sua órbita, em torno do Sol, realizando o seu movimento de rotação e translação. E possivelmente, como a gente vai ver, que ele cria um astro para governar o dia e um astro para governar a noite, que provavelmente a Lua entra nesse sistema para governar a noite e o Sol governa o dia, né? E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E observa que Deus fez separação nessas águas. Legal você perceber que se você pega também esse livro de ciência, você vai ver que houve um período em que a Terra era completamente por água, mas houve um período em que houve uma estiagem muito grande e que as águas baixaram e surgiu o primeiro continente chamado Pangeia. Se você recortar de fato, né? Se você recortar de fato lá o mapa do Brasil, por exemplo, se você recortar um mapa, você vai ver que ele se encaixa perfeitamente nas costas da África, como se fosse um quebra-cabeça. E isso acontece com os demais continentes. Isso prova que os continentes continuam se movendo e se afastando. É por isso que a gente tem as famosas placas tectônicas. Os continentes boiam num mar de magma. Então a gente tem, de fato, né, essa questão dos continentes estarem se afastando, mas aí a gente vê que Deus fez essa divisão da porção de terra e de água. Eu não vou me estender muito, mas tem muito mais coisa para a gente ver nesses textos aí, né? Então, fique ligado nos próximos vídeos, e o objetivo desses vídeos é não trazer uma briga entre fé e ciência. Essa briga, ela de fato não pode existir, porque só há uma verdade. Se a ciência tem o intuito de buscar a verdade, e se a Bíblia é a verdade, chega no momento em que elas vão caminhar juntos, né? Houve um tempo em que nós achávamos, inclusive nós religiosos, que a Terra era plana, né? E que a maior dificuldade da Terra ser redonda, imagina, se o céu está lá em cima, o céu é de Deus, o inferno está aqui embaixo. O inferno é onde fica o diabo e seus anjos. Imagine se esse negócio girar em torno do seu eixo. Isso significa que uma hora os diabos estão em cima, os anjos estão embaixo, vai misturar diabo com anjo. Imagine isso, o caos na mente do homem medieval. E nós evoluímos para compreender na teologia moderna que existe um céu, firmamento, e existe o céu de Deus, né? Porque hoje já não cabe mais a concepção, né, de que nós não temos uma terra plana, apesar de termos pessoas ainda que são consideradas terraplanistas, né, que têm essa visão. Mas hoje já não dá mais para a gente ter essa visão de terra plana, né? Essa visão já caiu. Nós viajamos inclusive para fora da órbita do nosso planeta e pudemos constatar a forma esférica do nosso planeta. Então essa ideia já não consegue mais ter embasamento científico nenhum. Mas foi uma questão muito controversa para nós religiosos
nos primórdios, né, do cristianismo, lá na Idade Média, lá no início, né, da questão da religião, antes inclusive da Reforma, e houve até depois, né, hoje os terraplanistas ainda estão brigando, mas não há mais um consenso quanto a isso. E digo para você, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, esses vídeos são para nós efetivamente analisarmos, estudarmos, questionarmos. Não é para você aceitar as ideias colocadas aqui como certas absolutas. A ideia é a gente debater mesmo, causar um debate, e a partir daí surgem mais vídeos, surgem mais ideias para fazer vídeo. Então comente, se inscreva no canal, comente aqui e nós vamos debater mais ideias, mais coisas, né, a partir dos próximos vídeos. Valeu, pessoal! Foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo.